Tá, eu ia falar exatamente isso, Adriana. Esperar a Adriana começar a gravar para a gente começar. De antemão, pessoal, até mesmo antes de me apresentar, eu queria pedir desculpa a vocês. A gente está em obra, aqui do lado e a gente não imaginou que a obra fosse perdurar até esse horário. E aí não tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente vai seguir mesmo com um pouquinho de barulho ao fundo e vamos lá. O impacto aí pra gente, né? Eu falar em gestão ambiental, a gente já está com impacto aqui. Mas vai dar tudo certo. Meu nome é professora Mônica Pertel. Eu estou aqui hoje para falar da parte acadêmica do curso de especialização em gestão ambiental. Agradeço novamente a presença de todos. Para a gente é muito importante vocês estarem aqui para a gente explicar o curso, explicar o que que nós pretendemos com esse curso, quando que a gente pretende começar, saber a opinião de vocês, as dúvidas de vocês. Hoje estamos aqui, eu que sou a coordenadora do curso, e as duas secretárias, a Adriana, que estava até agora aqui com vocês, a Adriana está aí, e a Ronilda, que está ali também com a câmera aberta, as duas que fazem toda a parte de secretaria do curso, com quem vocês falam até hoje, né? São com elas, atendem vocês aí no e-mail, e também são as responsáveis aí por tirar as dúvidas da parte financeira. Então, a ideia hoje aqui dessa introdução, desse entendimento do curso é a parte acadêmica, tá, pessoal? As questões financeiras, as outras questões de outros cunhos que não sejam a parte acadêmica, eu pedirei, assim, encarecidamente que vocês tratem com a Adriana e com a dona Ronilda, porque eu confesso que eu não sei. Então, eu sou coordenadora acadêmica junto com o professor Renan. O professor Renan, hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas ele deixou aí uma saudação, um agradecimento a todos vocês e esperamos vê-los em breve aí em outubro e vocês terão uma oportunidade para falar com ele também muito em breve. Então é isso. Vamos começar a entender um pouco desse nosso curso, vamos começar a entender aqui sou eu e o Renan, né? Para vocês terem aí os nossos lattes, se vocês quiserem procurar, se quiserem conhecer um pouco melhor a gente. Somos dois professores aqui do Drima, Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, na Escola Politécnica e da UFRJ. Aqui em cima estão os logos, né, para vocês nos conhecerem um pouco melhor de forma institucional. E as meninas que estão aqui com a gente, a dona Ronilda já há bastante tempo tem bastante experiência aqui com os nossos cursos de lato sensu, nossos cursos de especialização, trabalha com esses cursos não só com gestão ambiental, mas com os outros cursos que a gente tem aqui no departamento já há bastante tempo. A Adriana chegou agora, tem uns 2 anos, e está com a gente também dando todo o apoio, toda a parte de divulgação, toda a parte de estratégia, e a Adriana é expert nisso. Ficam aqui os contatos para vocês tratarem de outros assuntos com elas, elas podem ajudar aí a vocês em qualquer outra dúvida que não seja a parte acadêmica. Sobre o nosso curso, a nossa sincera intenção é iniciar o curso em 13 de outubro, um segundo semestre, né, para já pegar um segundo semestre mais tranquilo, já em andamento do segundo semestre aqui da Escola Politécnica. Esse curso ele vai ser dado às segundas e quartas, de forma 100% remota, ao vivo, né, que a gente chama. Então, os professores estarão lá dando aula para vocês nesses dias, nesses horários, de 18 às 22. Nós dividimos esse curso para não ficar muito cansativo em 2 tempos de aula, de 18 às 20 vocês têm um professor, de 20 às 22 vocês têm outro professor, e a gente vai mesclando essas aulas para ficar mais linear, para ficar mais fácil da gente lidar e diluir o conteúdo. A gente já fez de 2 maneiras diferentes, sendo 4 horas de um professor, e quebrando fica muito mais fluido, muito mais tranquilo, e resolvemos fazer dessa forma de agora em diante. Tem sido, o retorno dos alunos tem sido muito bom nos nossos outros cursos, então provavelmente o GA vai seguir também esse desenho, esse modelo, o que é melhor para todo mundo. Alguma dúvida em relação a. Fiquem à vontade para falar, tá, pessoal? Tem uma pergunta agora para fazer sobre o início, sobre o horário. Não precisa esperar eu acabar, vocês podem ficar à vontade. Queria entender melhor isso, que aí a gente vai batendo um papo e a gente vai falando um pouco da nossa grade, um pouco do entendimento do assunto, o que que é o curso. Fiquem bem à vontade, por favor. Então, esse é o entendimento inicial, burocrático, vamos assim dizer, do que a gente tem sobre o curso de gestão ambiental.
Tudo bem por enquanto? Para todos? Excelente. Sim. Opa, Não, só disse sim. ótimo. Obrigada, Daniele. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão interessados em gestão ambiental? Se vocês estão aqui, é porque vocês também foram aí picados por esse mosquitinho da parte ambiental, que quando chega aqui para a gente não tem o que fazer, a gente fica completamente refém dessa parte ambiental e a gente tem tanta coisa para falar da parte ambiental, tem tantos assuntos, tem tanta discussão, tem tantos conteúdos. E o curso de gestão ambiental é um curso que pretende e que abarca a maior parte desses conteúdos. Então, a nossa intenção é trazer para vocês um curso com professores, doutores aqui da UFRJ, em sua grande maioria, professores que têm conhecimento do assunto, que já estão aqui trabalhando com esse assunto, e também com profissionais do mercado. Então, a gente mescla, porque um curso de gestão ambiental é um curso extremamente holístico, onde a gente tem diversos profissionais trabalhando, diversos conhecimentos sendo trazidos. Então, eu preciso de pessoas da academia e eu preciso de pessoas do mercado. Então, a gente mescla isso para vocês terem os melhores profissionais trazendo os assuntos com os quais trabalham para vocês, com os quais têm experiência. Então, é muito mais do que uma teoria, é efetivamente uma teoria com prática, uma prática dessas pessoas, com o entendimento dessas pessoas. E aí a gente vê o que é gestão ambiental, né? Quando a gente busca o entendimento de gestão ambiental, a gente percebe que é uma integração de diversas fontes de conhecimento. Então, são estratégias, são práticas, são muitas vezes entendimento de política, de base legal, de ações estruturantes, de conhecimento para você poder sustentar outros assuntos ambientais. Então, a gestão ambiental é uma ação estruturante que permite a gente caminhar para várias direções, né? Então, a gente trabalha com recursos naturais, o entendimento das entradas de recursos naturais nos processos, da saída de poluição, de resíduos, de rejeito, o que fazer com essas saídas, o gestor comanda isso. O gestor entende todo o processo, isso é muito importante. E aí a gente tem toda a parte de desenvolvimento socioeconômico, preservação ecológica, não tem como não desenvolver. Mas o que a gente pode fazer de base ambiental para tentar desenvolver com a base ambiental junto? Essa é uma ideia muito importante. E aí vem a integração de conhecimento técnico, que é o que a gente oferece, a base toda legal, social, sobretudo para auxiliar nas tomadas de decisão, em processos, em produtos, em serviços, em todo o campo de atuação, a gente precisa da gestão ambiental. E cada vez mais a gente precisa da gestão ambiental. Adriana, fica à vontade. Só para avisar que o professor Renan já entrou na sala. Ah, que bom. Que bom, Renan, que você está presente. Por favor, fique à vontade para falar. Eu tinha até dito aos alunos que você tinha deixado um abraço para eles, que talvez você não pudesse participar, mas que em breve você os encontraria. Então, que maravilha. Temos o professor Renan aqui com a gente. Renan, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Não, só dar uma boa noite aí. Pode seguir, Mônica. Tudo Tá certo. bem, tá bem. Fico aqui à disposição. Beleza. Renan tá com a gente aqui coordenando esse curso, tá, pessoal? Então, nós temos um time bem empenhado para fazer vocês terem um excelente curso, para fazer esse curso acontecer. Essa é a nossa vontade. Então, a gente tem muito interesse que esse curso ele vire aí um grande sucesso, é o que a gente quer, e a gente quer proporcionar isso a vocês. Pensando na gestão ambiental e pensando no papel de vocês. Cada vez mais a gente vê o papel do líder sendo requisitado, a estrutura organizacional, com um líder, com um gestor tomando decisões. Então a gente vê isso vindo cada vez mais, sobretudo nas legislações, no processo ISO, você tem ali o papel do líder sendo trazido o tempo todo. E aí a gente começa a ver, né, a necessidade do líder. Mudança climática, escassez de recurso, pressão, responsabilidades. A gente vê aí os braços financeiros trazendo métricas, trazendo os indicadores de ESG, por exemplo. Quem faz isso? Quem pega esse indicador e coloca ele para rodar no mundo corporativo? É o gestor. É o gestor. É a pessoa da gestão ambiental. A pessoa da gestão ambiental que conhece, que sabe aplicar e que ajuda as empresas a mostrarem a sua maturidade em relação a isso.
E vem exatamente, ó, garantem que as empresas operem dentro da legislação ambiental, evitando passivos, evitando ali o dano ao seu ativo intangível, que é o seu nome, sua marca. É um papel do gestor segurar essas questões ambientais para a empresa ter o seu desenvolvimento e realmente o seu desenvolvimento com a parte ambiental sendo ali mostrada, sendo certificada, que hoje é muito importante a certificação por causa do greenwashing, da propaganda falsa. Então, o papel do gestor é cada vez mais importante para garantir essa questão ambiental. Soluções para reduzir custo operacional, óbvio, né? Porque as empresas elas querem entregar o melhor produto do jeito que o consumidor quer, mas gastando menos recurso e produzindo menos resíduo ou gerenciando melhor esse resíduo, que isso é muito importante. Então, até quando a gente vai conseguir retirar a quantidade que a gente retira de água, de recurso? Eu preciso de alguém para olhar e falar assim, vamos mexer um pouco no processo, vamos tentar alterar um pouco essas métricas. Quem sabe a gente consegue entregar o produto da mesma forma, com menos água, com menos energia, gerando menos resíduo, agredindo menos o ambiente. À vontade, Marlene. Olá, boa noite, professora. Boa tarde a todos aí. Eu estou na rua, não consegui abrir a câmera porque eu estou no meio da rua, mas eu Fique à queria vontade. ver o encontro de hoje. Eu tenho duas dúvidas, talvez você possa ser que você responda, mas À a vontade. primeira, eu acho que eu não sei se você vai falar, mas era o tempo do curso, né? Qual é a previsão de término do curso, se é de um ano e meio, eu não me recordo. E a segunda pergunta que eu tenho, já que você estava falando, explicando sobre a gestão ambiental, me criou uma dúvida. Eu, por exemplo, eu trabalho na área da Petrobras, na área de óleo e gás, e hoje eu atuo dentro da área de SMS, eu sou engenheira de segurança, né, também de trabalho, e eu acabo sendo responsável, por exemplo, por algumas atividades das embarcações, como, por exemplo, liberação do IBAMA, liberação da embarcação, resíduos que descem da embarcação. E aí eu queria saber se você vai. Eu estou até antecipando, tá, Mônica? Se você Uhum. vai mais nesses detalhes do que é a gestão ambiental, porque eu fico com muita dúvida entre fazer uma pós em gestão ambiental e uma pós em engenharia ambiental. Eu juro para você que eu não consegui ver assim, se de repente tem uma diferença muito ampla, né? Se o outro é uma coisa mais, sei lá, com mais informações do que a gestão. Então, esses dois Certo. detalhes, estou antecipando, porque como eu estou fora de casa, pode ser que você englobe aí na sua resposta para mim, tá bem? Perfeito, perfeito, Marlene. Obrigada. Excelente. Excelente pergunta. A gente ia trazer essa resposta com relação aos prazos, isso eu iria falar com vocês, mas o curso ele é pensado e planejado para ser um curso de 12 meses, um ano de curso, e vocês têm mais um período ali de cerca de 3 meses para entregar o trabalho final, que corresponde ali a um artigo, a um TCC, como se fosse para a gente poder finalizar efetivamente o curso. Mas as disciplinas, elas terminam em 12 meses. São 12 meses. Vamos lá. Gestão ambiental e engenharia ambiental. O curso de Exato. gestão o curso de gestão ambiental, Marlene, é um curso muito mais amplo em termos de conteúdo e possibilidades do que a engenharia ambiental. É, normalmente, uma pós em engenharia ambiental, ela vai muito para o campo da engenharia sanitária, sanitarista, porque você traz muito mais a discussão de água, esgoto, resíduo e drenagem, projeto, mapeamento de rede, aterro. Então, você foca mais em uma determinada área e é um curso, vamos assim dizer, muito mais voltado para engenheiros. Muito mais voltado para engenheiros. A gestão ambiental é diferente disso. Você vai ter colegas com diversas formações e o que proporciona uma discussão muito mais ampla sobre os assuntos. Porque você tem especialista em energia, você tem especialista em conflito, você tem especialista em engenharia ambiental. Então, você tem um público muito mais holístico, muito mais diverso, o que nos proporciona um rendimento de conteúdo e de discussões, eu confesso para você, muito mais interessante para as aulas. Então, num curso de gestão ambiental, você ganha muito mais com informação. Eu diria que você tem uma gama de possibilidades de informação muito maior. Sobretudo, aí entraria a sua área de resíduos, por exemplo. A gente trabalha todo tipo. A gente fala de todo e qualquer tipo de resíduo.
diferente ali se você for seguir por uma área, por exemplo, de saneamento, onde você tem um pouco mais de restrição na discussão de resíduos. Na gestão ambiental, a gente traz toda a parte de gestão corporativa, de ferramentas para gestão. Eu vou mostrar, né, isso um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Então, assim, então a gente tem toda essa discussão ISG, matriz de materialidade, a gente vai falar dos relatórios que são voluntários, dos relatórios que são agora, vocês já sabem provavelmente disso, mas relatórios que são obrigatórios para as empresas de capital aberto, que acabou de ser lançado e tem até 2027 para fazerem. Então, assim, a CVM, né, que acabou de criar essa necessidade dos relatórios para capital aberto. Então, a gente tem uma discussão muito mais ampliada, eu diria. Não quero dizer que uma pós em engenharia ambiental seja uma pós com pouca informação ou ruim, muito pelo contrário. Só que ela tem um foco diferenciado. Aí vai muito realmente do que você busca, do que você procura, de que você quer em termos de conhecimento. Então, vai muito essa diferença. Eu não sei se eu te expliquei, tá, Marlene, mas... Eu vou só, eu desculpa até meus colegas aí que estão, que eu estou tomando até o tempo, né? Mas só para concluir de repente, até para você me ajudar. Eu hoje, como eu falei, eu trabalho numa empresa e eu não conheço muito da área ambiental, mas eu acabo fazendo esse trabalho. Então, Sim. se tem embarcação da Petrobras, que ela tem que ser liberada pela Marinha, pelo IBAMA, essas documentações que são necessárias, isso eu não conheço, isso eu está me faltando. Então, a minha pergunta é: será que o curso de gestão ambiental ele vai assim me dar uma amplitude de informações para que eu possa desenvolver isso dentro do meu ambiente de trabalho, voltado também para isso, não somente, né, para uma área, não só para hídrico ou somente para resíduo, mas para tudo. Será que eu vou conseguir ver isso no curso? Marlene, ótima pergunta, novamente. Provavelmente sim, porque a gente tem toda a parte de licenciamento ambiental e toda a parte de documentação, toda a parte de manifesto, de transporte de resíduo, toda a parte de entendimento, por exemplo, Petrobras, né, descomissionamento, comissionamento. Então a gente traz toda essa questão, a gente traz toda a questão, por exemplo, discussão costeira, do impacto das eólicas offshore que estão chegando ali, do descomissionamento de plataformas, e tudo relacionado aí plano estratégico da Marinha, o PEM. Então, assim, essa documentação toda, a gente não tem como não trabalhar, porque eu vou trazer para você, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental. Então, como que eu falo de licenciamento, de avaliação de impacto ambiental, sem trazer, sobretudo, o que está acontecendo agora no país? A gente acabou de ter uma primeira licença liberada para a eólica offshore. Então, assim, a gente tem que trazer essa discussão, sabe? É muito novo, é muito urgente falar sobre isso. E aí eu te diria que um curso de gestão ambiental, ele te proporciona isso até mesmo por ser um curso aberto, um curso com mais informação e com mais possibilidades de ter informações assim mutáveis. Então, assim, a eólica offshore tá falando muito no Brasil agora. Então, vamos falar de eólica offshore, vamos dar esse destaque no licenciamento, ou vamos dar um destaque para óleo e gás, ou vamos dar um destaque para a indústria química. Então, a gente consegue abrir essa discussão de uma forma mais prática dentro de um curso de gestão ambiental, porque ele permite essa discussão mais ampla, e aí eu vou te escutar, eu vou escutar a Daniela, eu vou escutar o André, e assim, quais são as demandas para a gente discutir? A gente voa dentro de uma aula, sabe? A gente vai lá no eólico, a gente volta aqui na plataforma, a gente vai lá na tubulação de gás, e a gente tem diversas possibilidades. Como eu te falei, a gente tem profissionais que sabem e podem falar sobre isso. Então, é um curso que te permite, vamos assim falar entre aspas, brincar mais com os assuntos, passear mais entre os assuntos. Eu não estou te dando aqui, não estou te oferecendo um curso fechado, bloqueado em determinado tema, não. A gente trabalha com um curso que ele abre diversas possibilidades, como tem que ser um curso de meio ambiente, porque o meio ambiente muda todo dia. Então, eu não tenho como oferecer um curso de gestão ambiental que não seja mutável, que não seja o tempo todo ali dinâmico, né? Como é o meio ambiente, como é o ambiente, é dinâmico. Acho que é essa a ideia, tá, Marlene? Isso que Obrigada, Mônica. eu acho que é isso que a gente gostaria, eu acho que é isso que a gente pretende com esse curso. É um curso dinâmico, não é um curso fechado numa caixinha, sabe? A ideia é essa. Muito obrigada, respondido. Muito obrigada. Obrigada, Desculpa. obrigada, imagina. Continuo Obrigada, por aqui. Marlene. Obrigada pela pergunta. Fique à vontade, tá, pessoal? Que são perguntas assim que
que às vezes são dúvidas de muitas pessoas e a gente acaba que, aí, tá vendo? Ó, foi só começar, aí, Marlene, o que que você desencadeou? Ó, bora, Enzo, fala aí. Oi, tá conseguindo me ouvir? Claro, perfeito. Legal. Então, eu tenho uma dúvida. Sim, Eu gosto bastante, né, da área, eu formei em administração, mas eu quero fazer essa transição, né, para a parte ambiental. ótimo. Eu tive bastante dificuldade em encontrar cursos lato sensu e gestão ambiental, né, no Brasil. Uhum. E eu fiquei na dúvida, eu tenho bastante que eu vi que são stricto sensu, né, que acredito que seja Mestrado, isso, mestrado. mestrado. Uhum. Queria saber a sua opinião, se tem algum melhor, né, nesse quesito assim de transição de carreira para não para pesquisa, né, mas para profissionalização mesmo. Se tem algum Uhum. melhor e por que que tem essa pouca oferta? Queria saber a sua Perfeito, opinião. perfeito, Enzo. Enzo, você que está vindo de uma área que é uma área técnica, a administração é uma área super técnica também, e super conversa com a questão ambiental, porque a administração faz tudo, né? A administração você tem uma formação extremamente ampla, um conhecimento extremamente amplo, assim como a gestão ambiental. Eu te diria que para uma transição para um entendimento, eu quero começar a entender a área ambiental. Eu acho que é um curso de gestão ambiental. E eu não faria outro curso, porque ele é amplo, ele não é específico. Ah, vou fazer um curso de petróleo e gás, eu vou fazer um curso de energia. São nichos dentro da área ambiental. Quando a gente trabalha em curso de gestão ambiental, eu vou te dar informação de óleo e gás, eu vou te dar informação de energia, eu vou te dar várias informações que você pode aplicar aonde você quiser. Então, quando a gente trata, por exemplo, Enzo, do setor ambiental de uma empresa, a gente chama o responsável de gestor ambiental. Então, ele é responsável pelo setor ambiental de qualquer empresa, mecânica, de óleo, qualquer uma, é o mesmo, é o gestor ambiental. Então, assim, ele que vai entender daquela empresa a parte ambiental. Eu tenho que ser especialista na indústria mecânica? Não sei nada de indústria mecânica, mas eu sei fazer a gestão ambiental da indústria mecânica? Sei fazer. Como eu sei fazer de qualquer uma outra, porque é igual. Só muda o produto, sabe? Então, assim, para você entrar, eu acho que, e começar a entender essa parte ambiental, eu te indicaria gestão ambiental e depois falar assim, pô, gostei muito de energia. Você me indica agora um lato senso de energia? Indico. De óleo e gás? Indico. E aí você se especializa naquele setor dentro do ambiental que você gostou mais. Mas eu acho que primeiro você tem que dar uma olhada em tudo. É, Legal, legal. Realmente é isso que eu estava pensando mesmo, né? Eu gosto bastante da área de recuperação de áreas degradadas e eu ó, aí, imagino, Renan, eu imagino você, primeiramente, né, então fazer um curso mais amplo, né, como gestão ambiental e talvez depois tentar me isso. especializar nessa área. Eu acho que Entendeu? esse é o caminho. Aqui a gente tem o professor Renan que trabalha aí com recuperação de áreas degradadas, com a parte de conflito social, inclusive dessas áreas. Então, assim, você vai ter isso no curso. Bem legal. Você- Ah, que bom. Bom é, e, saber. as- e a sua segunda pergunta, pouca oferta. A gente até que tem ofertas, né? Só que você precisa buscar o que estão te oferecendo, na verdade, né? Então, assim, eu tenho diversos cursos online disponíveis a um preço, assim, que vai de 10 a 1.000. Então você tem um gap ali de valores e do que está sendo oferecido que é gigante no mercado. Só que não necessariamente você tem assim uma chancela, uma qualidade do que está sendo oferecido. Esse era o meu próximo slide. Eu estou te oferecendo um curso que é da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai ter um diploma com essa chancela. Então, assim, isso é um diferencial. Olha a última frase aqui, ó, certificado de formação altamente valorizado no mercado de trabalho, né? A gente tem aqui uma formação de excelência e a gente preza muito por isso. Eu não posso te oferecer menos, porque eu estou te oferecendo um certificado UFRJ. Então, assim, isso para a gente é muito importante e ao mesmo tempo é muito desafiador, porque eu preciso te oferecer um curso com esse nível. E tem outros, tem diversos cursos no mercado, muito bons também, excelentes, e eu estou te oferecendo da UFRJ, da maior escola de engenharia do país, está no ranking aí das melhores universidades, não só do Brasil, mas até de fora do Brasil, uma escola centenária. Então, assim, a gente tem um corpo técnico aqui, todo de doutores, com prêmios e com reconhecidos. Eu não posso te oferecer menos que isso. Então, assim, tem esse diferencial.
Por isso que nós não somos o curso mais barato, não somos também o mais caro, mas eu estou te oferecendo esse curso. Então, eu tenho que manter essa Legal. qualidade. É isso que eu estava buscando mesmo quando eu vi que tinha essa oferta na FRJ, né? A gente sabe que é uma das maiores, melhores universidades do Brasil, né? Então, realmente, Sim, fico animado com isso. ah, Legal, que bom. obrigado. Imagina, imagina. Eu que agradeço novamente aí pela pergunta. Tudo bem? Seguimos, Renan? Quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Total acordo, Mônica. Pode seguir, tá ótimo, sim. Tá bom. Pessoal, aqui a gente tem o nosso programa. Essa aqui é. Eu não tô olhando o chat, tá? Não sei se tem alguém fazendo alguma pergunta no chat, mas eu não parei para olhar o chat, não, tá? A gente tem um programa aqui todo pensado para vocês, para nivelamento. Então, a nossa ideia inicial do curso de gestão, até aí vai para o Enzo, para a Marlene, que perguntaram, a gente tem todo um nivelamento, como a gente tem diversas formações, pessoas que estão chegando na área ambiental agora, pessoas que acabaram de sair da universidade, gente que está fora da escola, vamos assim dizer, da cadeira da escola há muito tempo, a gente faz toda essa introdução ao conhecimento ambiental. Então a gente vai falar de desenvolvimento, de energia, de contaminação, ó, indústrias, e cada uma dessas abas, observem, ó, 40 horas aqui, ó, de poluição. Então eu tenho um monte de gente para falar com vocês de poluição. Da mesma forma, ó, saúde pública, eu tenho aqui, ó, 8 horas de saúde pública. Então eu tenho algumas aulas sobre isso. E educação ambiental, que é uma medida estruturante importantíssima para quem faz gestão. Estatística. Então a gente tem a base técnica, a gente tem ferramenta, a gente tem muitas questões sendo levantadas para um grande nivelamento. O nosso módulo é grande. Ele é robusto em termos de informação básica para poder suportar todas essas outras que são bem aplicadas. Então, com todo esse conhecimento aqui estruturado que a gente faz logo no início, vocês têm total possibilidade de entender a gestão pública, a gestão corporativa, e ainda ao final a gente tem toda a parte de ferramentas de apoio à tomada de decisão, com modelagem computacional, com sistema e dados ambientais, avaliação econômica de dados ambientais, a gestão de conflito. Então, ele foi todo pensado e amarrado para vocês utilizarem todas essas questões daqui de cima, aplicadas tanto ao gestor público quanto ao gestor privado. Aqui eu tenho a prefeitura, eu tenho o estado, eu tenho o órgão ambiental, eu tenho a agência reguladora, estão todos aqui, ó. Estão todos aqui. Então, vocês podem atuar em qualquer um desses setores, como gestores ambientais. Ah, não, mas eu não gosto do órgão público. A indústria aqui, qualquer indústria, gestão corporativa. Aqui a gente vai entender a gestão privada, gerenciamento de risco, ISG, todos os relatórios, auditoria, perícia. E aqui também, ó, vem a política, ordenamento do território, como organiza-se esse território. Olha aí a avaliação de impacto ambiental, Marlene. Além disso, gestão de água, gestão de áreas contaminadas, riscos de desastres. Tudo o que tem que ser feito, em teoria, pelo gestor público. Tudo que tem que ser feito e entendido pelo gestor privado. E aqui, ao final, a gente ainda tem palestras específicas com grandes especialistas dessas áreas, de gestão pública e de gestão privada. E a metodologia de pesquisa para vocês fazerem o trabalho final de vocês. Então, a gente tem todo um curso pensado e planejado com todo um suporte para ser aplicado e com ferramentas para vocês melhorarem essa aplicação e a tomada de decisão. E aí, ó, ele abre-se assim dessa forma, só para a gente entender um pouquinho melhor, né, como que está isso. Primeiro módulo, com toda essa parte, aí a gente vem para o segundo módulo, lembrando que essas aulas são mescladas. Então, eu tenho 2 horas de ecologia, meio ambiente e desenvolvimento, com 2 horas de energia, depois 2 horas de poluição, e assim a gente vai mesclando isso. Então, vocês vão conversar, as disciplinas conversam o tempo todo, dialogam o tempo todo. Então, eu estou falando de ecologia e meio ambiente, mas eu estou falando de energia aplicada a isso. Então, os professores estão o tempo todo dialogando e trocando com vocês, porque gestão ambiental, de novo, é dinâmico. Não é um curso de caixinhas, por mais que a gente apresente assim, né? Mas é um curso dinâmico, conteúdo dinâmico. E aí a gente traz, oferece isso para vocês com tudo de melhor que a gente tem aqui para oferecer. Essa aqui é a nossa ideia com o curso de gestão ambiental, pessoal.
Dúvidas com relação à ementa? Não falei alguma coisa? Adriana, Renan? Fala, Enzo. A questão de áreas degradadas, por exemplo, em qual matéria eu veria mais? Aí, Renan, como que eu abro aí áreas degradadas? É, de maneira geral, então, a gente vai falar de a recuperação de áreas degradadas, né? Lá no primeiro basicão, né, que seria no módulo 1, naquele item lá, poluição, contaminação e degradação ambiental. E mais especificamente, para dar um aprofundamento, né, a gente iria para o módulo relacionado, para a disciplina relacionada a gerenciamento de áreas contaminadas, que aí envolve, abarca a questão da poluição do solo. Entendi. Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida em relação ao conteúdo? Aproveitem. Ah, Mônica, eu só queria só fazer um adendo, quer dizer, só um destaquezinho, né, que é muito dependendo também dos interesses, né, da turma, a gente pode organizar ali aquelas palestras, né, com especialistas, né, que a gente tem cerca de 20 horas, né, dedicadas a temas, né, que seriam mais livres, mas todos eles vão dialogar com o conteúdo teórico ministrado ao longo do curso e disponibilizado nos demais módulos, né? Então, assim, é, como a área de gestão ambiental é ampla, né, assim como a Mônica muito bem ressaltou, né, é uma possibilidade também para a gente buscar algum aprofundamento com algum especialista, tanto na área acadêmica como no mercado também. Então, assim, aí vai depender muito do perfil da turma, né? Então, a gente até deixou, assim, palestras com especialistas em aberto também, já com essa perspectiva. Acho que a Daniele quer falar. Perfeito. Daniele? Oi, uma pergunta mais quanto à metodologia, as aulas são expositivas, elas têm trabalho em grupo, como é que é trabalhado o conteúdo? Perfeito, Daniele. Daniele, a parte de trabalhar conteúdo com relação a trabalhos, projetos e atividades é uma questão muito complexa dentro de um curso Lato Sensu. Isso a gente tem discutido e trabalhado bastante, porque diversas vezes acaba virando uma bola de neve. Então, assim, eu faço alguns professores preferem trabalho individual porque, por exemplo, as aulas são de conteúdo que precisam de um retorno individual. Outros conteúdos, como por exemplo, gestão pública e gestão privada, alguns desses conteúdos aqui, eu preciso de grupo, porque eu tenho decisão colegiada. Então, assim, a gente tem as duas possibilidades, mas ao mesmo tempo, que retorna para a gente de alguns cursos é o excesso de trabalhos, é o excesso de atividades e os alunos acabam ficando sufocados com muita atividade, com muito trabalho e toda semana são professores diferentes que estão ali e trabalho, atividade. Então a gente está repensando, a gente está estudando uma metodologia um pouco melhorada de fazer atividades em sala de aula com vocês, desenvolver trabalho e atividades em sala de aula, para fazer em sala de aula. E cada módulo desse teria um questionário avaliativo que cobriria todo o conteúdo. A sua responsabilidade seria retornar para a gente um questionário avaliativo de todo o conteúdo e os trabalhos são feitos em sala, sem a necessidade de você formar um grupo e ficar me devendo um trabalho. Então, essa nova metodologia, essa nova forma de se pensar, o curso está sendo avaliada por nós, pelos coordenadores, para deixar isso formatado da melhor forma, para não gerar um excesso de trabalho para vocês, para não gerar ali uma dificuldade de entrega e uma bola de neve desses trabalhos. Mas, de novo, alguns professores vão trabalhar alguns temas individualmente, em exercícios em sala individualmente, e outros precisarão de um grupo discutindo em sala de aula. Formação de salas separadas para discussão, sabe? Isso tudo vai acontecer, mas na medida do possível, Daniele, isso tudo vai ser feito no tempo de aula. Essa que é a nossa ideia. Entendi. Tá bem? Obrigada. Tá bom. Valeu. Ótima pergunta. Essa dúvida é de muita gente, né? Mais o que, pessoal? Vamos falar com a gente. Priscila, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber o que seria modelagem computacional. Tem a ver Ótimo. com programação, essas coisas? Vamos lá. Priscila, modelagem, todo mundo fica com medo, né? Você lê ali modelagem, fazer, opa, o que que é isso, né? Modelagem já assusta a gente.
A gente tem aqui experts, né, pessoas que são super profissionais com a parte de modelagem computacional aplicada ao meio ambiente. A gente sim tem o desenvolvimento aqui de softwares de código aberto, a gente trabalha com Cis Bahia. Então a ideia é explicar para vocês a ferramenta, o poder desse software, do uso de softwares, por exemplo, o Cis Bahia, que é o que a gente trabalha aqui, a gente tem um professor que é especialista nisso para trazer justamente essa informação. Como usar, o que usar, para que serve essa modelagem. Porque muitas vezes, Priscila, você não vai ser a modeladora, mas você vai precisar dar os dados de entrada para alguém que vai fazer essa modelagem para você. Então, você não pode, como gestora ambiental, se assustar com essa informação. Então, a Priscila é a gestora ambiental, ela não é a programadora, mas é ela que vai dar todo o input de informações para quem vai fazer a modelagem. Então, de, Certo. de uma forma muito detalhada, você vai entender o que é essa modelagem, que informação é essa que você precisa passar, o que esse software faz com as suas informações e o mais importante, Priscila, para a sua tomada de decisão, o que ele te dá? Qual o retorno dele para você avaliar? E como que você avalia isso? Então, assim, eu não pretendo aqui, Priscila, te ensinar a programar, porque eu não consigo fazer isso nem em 400 horas. É muito complexo, você sabe disso. Então, assim, a nossa ideia é que você entenda a interface dessa modelagem e você, como gestora, consiga tomar a decisão com base no que ele vai te dar. Então, você vai entender a modelagem para você tomar uma decisão. São ferramentas de apoio à tomada de decisão. É isso que a gente vai te ensinar aqui. Então, você vai ver o software, você vai ter contato com ele, mas você não vai ser um especialista nele, porque não é o nosso objetivo. E sempre softwares abertos, gratuitos, tá? Certo, certo. Entendido. Obrigada. Valeu, obrigada pela pergunta. Eu imaginei que alguém fosse perguntar, e assusta a gente, né? Oi, Brenda. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. Boa noite. Pessoal, então, eu estou trabalhando na parte de consultoria ambiental e consultoria e auditoria. E eu estava querendo me especializar melhor, entender um pouco melhor também dessa área. Só que tem surgido uma grande demanda sobre a questão de biodiversidade, né? Normalmente tem muito essa questão dos relatórios, né? ESG. Também tem agora o TNFD, e o TNFD está em alta, né? Está sendo muito requisitado. E aí eu queria saber se vocês também indicam bastante esse curso, ou se também teria algum outro tipo de pós, que aborde um pouco melhor, talvez, o tema de biodiversidade, mas focado nesse aqui, né, específico, quais desses tópicos estariam abordando um pouco melhor sobre o tema? Não sei se deu pra entender. Desculpa, deu para entender. Eu comecei a falar aqui com o áudio fechado, tá muito barulho aqui. Vocês me perdoem, tá, pessoal? Vamos lá. A gente, Brenda, a gente tem todo um início que, como que eu te falei, com toda essa parte de diversidade, de entendimento, de meio ambiente, muito bem detalhada aqui no início, ó. Você pode ver, ó. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento. Então, a gente tem aqui especialistas que, lá do Instituto de Biologia, por exemplo, que vão detalhar isso muito bem para você. Você falou do TNFD, né? Quando a gente fala um relatório que traz a questão ambiental e a discussão financeira, né? O braço financeiro em relação a isso, né? É esse relatório, né? Que você traz toda Sim, é o de 2021, né? Que traz toda essa questão de risco, oportunidades relacionadas à riscos, natureza. isso. Isso. Tá super em alta. Eu acho que ele está em alta desde que ele foi lançado, né? Então, assim, a gente teve aí o lançamento CIAL mesmo em 2023, mas ele é um relatório extremamente importante. E não só ele, a gente tem o GRI, a gente tem o SASB, a gente tem agora o S1, S2, que a gente tem o capital aberto, como eu te falei. Então, sim, a gente tem especialistas nesses relatórios. Tem um colega espetacular, que é inclusive professor da UERJ, e que vai dar aula aqui nesse curso, que ele é especialista nessa parte de ESG social e ESG ambiental. Então, ele traz toda a discussão desses relatórios GRI, todos eles para você. Então, assim, essa informação eu te garanto que você terá, porque a gente tem a pessoa que entende disso, trata disso. Então, você vai ter essa aula, vai entender melhor sobre esses relatórios, o que diferencia um do outro,
essa prerrogativa agora, né, da BCM, trazer a obrigatoriedade de um relatório de sustentabilidade para a empresa de capital aberto, que já vinha sendo pautada, mas que de repente, pum, chegou. Chegou em 2027, todo mundo tem que fazer. E aí isso é muito interessante. Então, as de capital fechado também, que tem esses outros relatórios, a gente vai trazer. Essa discussão existe, essa previsão, tá? Isso está pautado aqui dentro do nosso conteúdo, Brenda. Tá certo, obrigada. Nada. Maria Mariana e depois Rafaela, pela minha ordem aqui. Oi, professores, boa Opa, noite. tudo bem? É, a minha pergunta não é tão relacionada ao conteúdo, mas em relação às aulas propriamente, porque no segundo bloco da segunda-feira eu teria um problema de disponibilidade. Aí eu não sei se vocês conseguiriam me responder agora, mas eu gostaria de saber se eu poderia me valer de assistir às aulas que ficam gravadas, ou se isso impediria a integralização do curso, né? Por uma questão de presença mesmo. Até para melhor decidir se eu espero mais um pouco para fazer o curso, para aproveitar melhor em outro momento. Por que que eu pergunto isso? Porque dentro das outros, né, dos outros cursos que eu pesquisei de gestão ambiental, que são escassos, como o colega falou, né? Tem muito de ESG, mas de gestão ambiental é, são, são menos oferecidos. O da UFRJ foi o que mais me chamou a atenção. E até porque vocês têm uma, uma das disciplinas é sobre educação ambiental, e eu sou licenciada também, sou formada em biologia, né? Tanto a licenciatura quanto o bacharelado, e me me brilhou os olhos assim, é algo que é muito difícil de ver em outros cursos de gestão ambiental. Então, eu gostaria de saber se isso impediria a integralização, e também gostaria de saber se são 4 horas de aula em 2 dias, né? E se são 4 disciplinas diferentes, ou se segundas e quartas, 2 disciplinas diferentes durante um período. Obrigada. Obrigada, Maria Mariana. Deixa eu te responder na ordem inversa. Observa aqui, ó, com relação à sua pergunta, se são 4 horas, né? São 4 horas na segunda e são 4 horas na quarta. Então, a gente tem, por Sim, exemplo, aqui, ó, são 20 horas da parte de ecologia com 8 horas de energia. Então, provavelmente você vai ter ecologia e energia durante umas semanas, depois ecologia e áreas degradadas até fechar esse conteúdo. Então, você vai ter dois professores junto com esse primeiro, então a gente vai escalonando assim. Como eu tenho 40 perfeito. horas, como eu tenho 40 horas aqui, provavelmente você vai ficar um tempão com esses, mas não é um professor, tá? São vários professores aqui. Uhum, Então, você vai ficar com esse conteúdo aqui, ó, 40 horas. Então, você vai escalonar esse conteúdo com esse, provavelmente com esse, provavelmente com esse. Então, você vai escalonando com esses professores. perfeito. É bem provável que isso aconteça, tá? Adriana, agora você pode falar para explicar melhor para Maria Mariana a parte Frequência. do horário e tudo mais? Sim. Com relação à frequência do curso, né? Eu acho até que falei com a Mariana por e-mail. A UFRJ, né, coloca como regra uns 70%, 75% de frequência em cada disciplina, né? Acho até por causa do aproveitamento também do aluno. Como as aulas são síncronas e tem atividades em sala, né, como a professora Mônica falou, caso vocês participem de menos de 75% da carga horária, vocês vão ficar prejudicados, infelizmente, porque tem muita discussão em sala também. E isso ajuda, né? A discussão no momento da aula, ajuda bastante a melhorar o repertório, enfim, de conhecimento, né? Então, tem essa questão dos 75% da carga horária. Muito Obrigada, obrigada, Adriana. muitíssimo obrigada. Eu cheguei a escrever mesmo, mas não sei se eu perdi entre os e-mails a resposta sobre esse caso específico, mas muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Maria Mariana. Obrigada pelas perguntas. Rafaela, Oi, boa noite. Estão me boa noite. ouvindo? Sim, vou só fechar Então, meu áudio aqui por causa do barulho, tá? tá bom.
Então, é uma dúvida de uma pessoa completamente leiga mesmo, porque eu sou atuária e acabei de me formar na minha segunda graduação em engenharia de produção. Só que aí eu queria meio que complementar com a parte ambiental. Então, eu queria saber se o curso, ele consegue, vou conseguir essas atribuições no CREA. E se eu vou realmente, de acordo com as outras perguntas e as respostas que você deu, eu já dei a entender que eu vou conseguir entrar nessa área sim, mas seria mais nessa questão do CREA, dele me permitir, né? Vamos lá. Rafaela, você fez engenharia atuarial e agora de produção, né? Isso, eu fiz atuária agora de produção. Perfeito. Nossa, sua formação é bacana. O mercado de trabalho deve estar te querendo muito em relação a isso, né? Todo mundo está fazendo atuariais agora. Mas vamos lá. É verdade. Nossa, importantíssimo. Com relação ao CREA, o CREA, quando você pega aqui o seu certificado, o que que o CREA vai exigir da UFRJ aqui da gente? Ele vai exigir toda a carga horária, toda a descrição das disciplinas e ele vai avaliar isso para te dar ou não a complementação ali do seu CREA, né, a sua atribuição. Então, o CREA que vai avaliar isso, tá, ô Rafaela? Ele tem que avaliar com relação à carga horária para saber se você pode ou não aumentar a sua atribuição em algumas dessas áreas que tem previsão para engenheiros no CREA, eles que avaliam. Isso é feito pelo CREA. Entendi. Eles avaliam e te dão a carga horária relativa a isso ou não, mas é avaliado por eles. Então, assim, eu não consigo te falar porque eu não sei o que que você gostaria que o CREA avaliasse, entendeu? Em relação ao que você quer que eles avaliem, porque tem partes aqui que a gente tem uma carga horária bem expressiva e outras que a gente não tem tanta carga horária porque não entra muito no foco da discussão. E aí você teria que fazer isso. Você teria que pegar toda essa ementa, toda a documentação do curso, o seu certificado, e ir até o CREA para fazer essa investigação. Tá Tá bom? certo. Mas Obrigada. agora a gente tem um parceirão no CREA, né? Porque o presidente do CREA hoje é um ex-aluno nosso, é um colega de trabalho aqui. Então, o Miguel Fernandes é uma pessoa extremamente querida por nós todos, é um amigo nosso daqui, né? Então, a gente talvez até consiga fazer essa consulta, buscar alguma coisa, ajudar vocês de certa forma, porque a gente tem um pouco mais de abertura, né? Agora com o CREA por causa do Miguel. Ah, entendi. É É. porque quando eu estava escolhendo para a segunda graduação, eu fiquei em dúvida entre engenharia ambiental e engenharia de produção. E acabei que fui para produção, mas eu Foi. queria incluir a parte ambiental, sabe? Uma especialização eu acho que é perfeito, né? É perfeito para você incluir essa parte ambiental e ter todas as prerrogativas aí da sua, vai ter uma formação super ampla fazendo isso. Perfeito. Obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Só respondendo ao Igor, do chat, só um minutinho, Dani. Ele perguntou sobre o nome do professor da UERJ, o professor Leonardo. É Leonardo. Ele acabou de passar no concurso, Igor. Ele passou em 2024. Eu acho que esse período é o primeiro período que ele está dando aula efetiva na UERJ, é Leonardo Mangia. Então, ele não foi seu professor. Ele tá sendo professor da UERJ agora. É um engenheiro também de produção, cara, espetacular e que certamente vai ser professor de vocês aqui no curso, e vocês vão lembrar disso que eu falei, falar, caramba, esse que é o professor Léo? O professor Leonardo é um espetáculo de professor, tá bem, Igor? Só respondendo lá o chat. Oi, Daniele. Eu não sei se Daniele ou Enzo agora aqui, tá? Mas fiquem à vontade aí, Também não sei, mas bom, já é rapidinho, na verdade, tá bom? era seguindo naquela questão das ausências. Se a gente não puder participar de alguma aula, elas ficam gravadas, a gente pode assistir? Tipo, Sim, todas ou- vão ficar gravadas para vocês. Vocês podem assistir sim, isso não tem nem impeditivo. Tudo gravadinho, tudo bonito. Você perde a interação, né? A sim, claro. participação, mas fica gravado assim, tá bom? Vai ter o portal lá para vocês, tudo direitinho. E aí, isso aí é a dona Ronilda e a Adriana, são as secretárias que cuidam disso tudo e deixam tudo bonitinho lá para vocês. Oi, Enzo. Oi, você falou um pouco, né, sobre o curso, mas eu tô na dúvida de uma coisa. Uhum, Se o curso ele tem um perfil para uma área específica da gestão ambiental, ou se é uhum, realmente amplo, como... sim.
Sim, pois é. Enzo, a gestão ambiental, ela não tem um perfil direcionador, na verdade. Como que a gente criou um perfil direcionador no nosso curso, que diferencia um pouco dos cursos que talvez você encontre na internet? Se você pegar, eu até aconselho vocês a fazerem isso. Peguem outros cursos e comparem a ementa. O nosso curso, ele te dá uma base de informação sólida para você aplicar nos locais onde você atua como gestor, que é a gestão pública e é a gestão corporativa. Então, a nossa ideia é que você tenha todo um conteúdo e que você possa aplicar ou no município, no estado, no órgão ambiental, como gestor, estou te direcionando para o mercado, ou para uma empresa. Então, a minha ideia de curso de gestão não é te dar um monte de informações de gestão. Isso não. Porque você vai sair do curso de gestão sabendo um monte de coisa, mas o que eu faço com esse monte de coisa? Então, eu vou te dar um monte de informação e falar assim, Enzo, olha só, a gestão pública precisa do gestor para isso, isso, isso e isso. A gestão privada precisa do gestor para isso, isso e isso. E além desses dois locais de trabalho e aplicação da gestão, você ainda pode usar essas ferramentas aqui para melhorar a tomada de decisão da alta administração, do prefeito. Porque você, como gestor, precisa ser a ponte entre a auto-administração e o quem precisa da gestão naquele momento, a população, o cliente, de quem que a gente está falando. Então, você, como gestor ambiental, cuida da parte ambiental e faz essa interface. Eu preciso adquirir um ativo, fazer uma melhoria na empresa, questão ambiental. É você que vai fazer esse projeto, vai fazer essa proposta para a auto-administração e vai colocar esse troço para rodar. Só que você tem que lembrar que você tem um cliente lá que precisa entender o que é esse ativo, para isso dar certo. Então, o nosso papel aqui com esse curso de gestão ambiental, Enzo, é tentar te dar o arcabouço de informações ambientais para você aplicar, aonde efetivamente o gestor precisa estar. Então, se tem um viés, se tem um direcionamento, é esse, tá, Enzo? É aplicabilidade como gestor efetivo em um local. Essa que é a nossa ideia. Não sei se eu te Entendi. respondi. Entendi. É, eu tinha pensado, por exemplo, na questão, sei lá, da água, ar, entendeu? Nessa questão. Sim, sim. Como gestor público, você pode trabalhar numa secretaria de obras ou de meio ambiente, onde você vai lidar com abastecimento, a gente vai falar. Onde você tem que lidar com esgotamento, a gente vai falar. Onde você tem que lidar com licenciamento, na prefeitura, e a gente também vai te falar isso. Então, você vai ter a aplicação disso para a gestão pública. Ah, mas eu estou lá na gestão privada, eu preciso saber o que de água? De outorga. De outorga. Você vai saber disso também. Então, assim, é esse direcionamento que a gente dá. Porque você é um gestor ambiental. Você precisa saber todas as informações ambientais que entram e que saem da onde você está administrando. É nesse viés que a gente trabalha, tá, Enzo? Entendi. Legal, obrigado. Ok, ok. E aí, pessoal? Tem alguma coisa no chat, gente? Eu Que respondi uma pena. pergunta aqui, hein, Mônica? Oi, 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 pode falar? O Marcelo estava fazendo uma pergunta sobre certificado e eu respondi para ele no chat, tá? Tá exposto ali para todo Perfeito, mundo, tá perfeito, ok? ótimo. Obrigada, dona Mônica. Obrigadão. E aí, pessoal, mais alguma coisa com relação ao nosso cronograma? Tá tudo bem? Dúvidas tiradas com relação a isso? Eu trouxe só um pouquinho de discussão de gestão ambiental, só para a gente fechar, a gente encerrar, para vocês terem uma ideia do que a gente trata no curso, tá? Uma parte mais geral, então a gente vai trazer para vocês planejamento urbano, o que é o planejamento urbano, o que é a organização de um município, de uma zona urbana, aonde eu aplico a gestão ambiental, eu posso aplicar nos 3 entes federativos, na União, no município, no estado, aqui eu peguei o município do Rio de Janeiro, mas a gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro e até de fora do Brasil que estão aqui hoje, que estão procurando esse curso. Então, a gente tem gente de fora do Brasil. Isso é espetacular, porque é uma troca maravilhosa. Então, ela pode ser aplicada em qualquer dos entes federativos. Essa gestão ambiental se dá por meio de instrumentos previamente definidos por um arcabouço legal, que a gente vai entender por que esse arcabouço legal, de onde vem, o que é feito, e a gente tem os instrumentos de gestão, ó, comando e controle, econômicos, comunicação, é uma base sólida de informação. A base legal, a gente não faz absolutamente nada na área ambiental sem uma base sólida legal, sem uma legislação. Então, a gente está com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa base de partida, né?
Da onde vêm os instrumentos da gestão pública. Olha eles aí, ó. Padrões ambientais. O que são padrões ambientais, professora? Vamos falar de resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, de legislações técnicas específicas. O que é uma legislação? O que é uma resolução? Por que eu preciso ter uma resolução se eu tenho uma legislação, uma lei federal? Isso tudo é um arcabouço legal, a gente tem esse entendimento. Temos especialistas em direito ambiental. Então, segundo instrumento, zoneamento. O que pode? O que não pode? Por que não pode? Como que pode? Então, isso tudo vai ser explicado para vocês, sempre à luz do instrumento de gestão, sempre à luz de quem está comandando isso, a avaliação de impactos. E olha, claro, o licenciamento, que a Marlene perguntou para a gente. Então, a gente vai falar do licenciamento. A gente vai falar do planejamento, da instalação, da operação, do descomissionamento de plantas, de projetos, de sistemas. Então, como que se faz isso? Como que se dá isso? Isso para o público e para o privado. A gente já está na transição. Quem é o responsável? O que é gestão ambiental aqui, ó? Pública, gestão do meio ambiente urbano, gestão dos espaços, gestão do saneamento. Vamos falar de saneamento? Vamos falar de saneamento básico, os 4 serviços. Vamos falar. Vamos entender o porquê disso, o que eu preciso nessa área urbana, como que eu consolido essa área urbana, como que eu trago um pouco mais de ambiental para a nossa área urbana. Se tiver alguma pergunta aí no chat, me avisem. Gestão dos espaços. Por que a gestão dos espaços é dada dessa forma? Por que eu tenho conflitos de interesse entre uma zona de favela e uma zona central de uma cidade? Posso falar favela? Posso. Quem permite isso? Como que eu falo? Qual a nomenclatura ambiental que eu uso nos meus relatórios, nos meus pareceres, nos meus ofícios? A gente tem que saber. Eu tenho que entender uma legislação, o que é inciso, a linha. Vamos aprender isso. Mas isso é besteira. Para algumas pessoas isso pode ser, mas a gente tem um monte de gente que tem dúvida e a gente vai uniformizar isso tudo, tá, pessoal? Gestão de saneamento. O que eu faço para entregar essa água aqui, ó, que passa por essa estação de tratamento de água para vocês? Como que ela chega para vocês? Qual o caminho? O que eu preciso fazer com a base legal para entregar essa água para vocês? Isso aqui, gente, essa dicotomia aqui, uma estação gigantesca de tratamento de esgoto e na frente dela, isso aqui, uma favela, sem acesso a nada. Então, vamos gerenciar conflito? Vamos falar sobre isso? Vamos entender o sistema de esgotamento sanitário, os caminhos que o esgoto faz para chegar no tratamento e por que esse caminho é cortado em determinado lugar? Por que nem todo mundo tem acesso a um serviço básico? Por que a gente até hoje dá descarga na nossa bacia sanitária com água clorada e fluoretada? Poderia usar outra? Qual? Consigo fazer um projeto? De olho fechado. Tem tecnologia para isso? Tem. Por que não faz? Gestão. Preciso de vocês, gestores, para sentar no lugar certo, na cadeira certa e resolver isso aqui. O problema não é tecnologia, não é falta de engenharia, é gestão. É gestão. Por isso é gestão. Aterro sanitário, olha, que obra de engenharia espetacular, né? Mas, mandar o resíduo que poderia ser reciclado para lá? Caramba! Não dá para fazer outra coisa? Vamos tentar fazer outra coisa? Vamos falar de compostagem, de metanização, vamos falar de outras soluções, de outras destinações, coprocessamento, vamos tentar falar de outras coisas, mas vamos entender o funcionamento do aterro, que está na nossa legislação como nossa solução de disposição final? Vamos entender o que deveria ir para ele? Quais são as camadas de proteção? Como que o meio ambiente fica seguro com essa solução de engenharia? Vamos entender, mas vamos entender também o que eu poderia fazer melhor do que ele, né? Drenagem. Ninguém nem lembra, né, que drenagem é um serviço de saneamento. A gente lembra quando vem a chuva, quando alaga, mas isso não acontece sempre, então a gente esquece. Mas vamos falar dessa obra gigante, vamos falar da importância da drenagem, vamos entender a drenagem e vamos tentar pensar numa drenagem mais sustentável, talvez com aproveitamento dessa água para recarga de aquífero ou para outros usos. Temos especialistas em drenagem aqui maravilhosos, maravilhosos, estão na televisão direto. Vocês vão ver eles aqui, são professores de vocês. E aí é óbvio que a gente conversa com o mundo todo. A gestão ambiental conversa com o mundo todo. São 17 objetivos, o Brasil está propondo mais 4.
Então, a gente não tem como não falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, porque todas as empresas estão com o olhar voltado para cá. Peguem os relatórios de sustentabilidade, são todos com esses quadradinhos coloridos. E aí, nesse ínterim, nessa informação, a gente muda para a gestão corporativa, ESG. O que é isso? O que é ambiental, social e governança? O que é esse negócio de governança? Vamos tentar entender a posição, o posicionamento do mundo corporativo frente à necessidade de falar de meio ambiente, frente à necessidade de ter um tratamento melhor, mais igualitário entre homens, mulheres, um entendimento cultural, um entendimento melhor do ambiente de trabalho e o posicionamento frente a isso tudo, a transparência na governança. É isso que a gente quer. É isso que sabe quem quer? Quem financia? Os bancos. Porque eu quero saber para onde está indo o meu dinheiro, para onde está indo. E assim a gente fala de ESG. E junto com o ESG a gente traz a gestão privada, a gestão corporativa, a gente traz a empresa, a gente fala do sistema de gestão ambiental que vai organizar a parte ambiental dessa empresa, vai dar um suporte para você evitar o impacto, vai dar um suporte para você entender o peso da legislação sobre o seu processo, produto ou serviço. E aí a gente traz toda a questão de avaliação de aspecto, a gente vai falar para vocês o que é uma matriz aspecto-impacto, que é o retrato de um processo produtivo. Vamos falar disso, vamos fazer em sala uma matriz aspecto-impacto. Maravilhosa, vamos falar de ciclo do PDCA o tempo todo, o tempo todo. E aí a gente vem, o que a gestão ambiental quer? Ela quer, como eu falei lá na primeira slide, ela quer que você retire o mínimo possível, mas entregue com qualidade e traga para o meio ambiente um resíduo, um efluente, em condições de garantir a estabilidade daquele ambiente. E isso é feito por agentes públicos e privados, segundo normas pré-estabelecidas, elas existem, são os padrões. E a gente vai aprender a usar, porque nós somos os gestores responsáveis por isso aqui. E aí vem a gestão ambiental privada, com a sua base pesada, que inclui, estrutura organizacional. Vocês, aqui, com a equipe de vocês, com responsabilidades bem claras e definidas, com procedimentos entendidos para evitar problemas, riscos, com processos claros e com recurso para isso. Agora, o que falta aqui. Falta recurso, falta procedimento? Isso é o gestor que decide. É o gestor que pede a melhoria. É o gestor que estabelece a melhoria contínua dos processos. São vocês. Então, assim, a gente vai entender isso aqui tudo, pessoal, para chegar na gestão ambiental que uma empresa privada corporativa que briga por qualquer coisa está querendo. E é diferente da gestão pública. É isso que a gente quer. A atuação ante o impacto, né? Você atuar antes que aconteça o problema ambiental e não depois. É essa a nova base de atuação. E é onde a gente trabalha no aspecto ambiental, na interação com o meio ambiente, para que ela seja positiva e não negativa. Falei pra caramba, né? Aqui o ciclo do PDCA, vamos destrinchar esse cara, porque ele é a base para a gente da gestão da qualidade, a gente precisa dele para poder entender isso. E aí a gente chega no que mais interessa aqui para a gente, atender às exigências legais, a legislação, o padrão, atender a requisitos internos de melhoria, ter a melhoria contínua garantida nos processos, fazendo com que os seus colaboradores entendam a melhoria, fazendo com que o seu público entenda aquela melhoria. E a gente tem a máxima que negócios conduzidos com responsabilidade previnem acidentes, previnem riscos e garantem aí a qualidade ambiental. Esse é um compromisso básico que a gente precisa ter como gestor ambiental e é isso que a gente traz para vocês no curso. E é isso. Dúvidas? Mais alguma questão que vocês querem? Isso aqui é só um pouquinho, tá, de gestão pública e privada, para vocês terem ideia onde vocês vão aplicar todo o conhecimento básico que vocês vão ter. É para responder todas essas questões. Toda a base técnica que a gente tem, é tudo isso, tá bem? Olha, gente, gostaria muito de agradecer a presença. Eu sei que está todo mundo super ocupado esse horário e muito obrigada por confiar na gente. Vocês estão aqui porque vocês estão confiando na gente, vocês estão buscando a mesma coisa que nós, né? Que é uma formação melhorada,
E vai ser um prazer. Vai ser um prazer estar com vocês aí durante esse ano e ter novos colegas aí atuando no mercado. Eu queria muito mesmo agradecer a presença de vocês e a gente se vê em breve. É isso que eu espero, viu? E ó, beijo, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Muito obrigada, gente. Obrigada.